A festa dos trabalhadores e trabalhadoras, a memória de São José Operário. Terminamos de de proclamar a palavra de Deus, como nosso projeto de evangelização também nos indica proclamar a palavra, e nós temos aqui na palavra de hoje algumas referências muito importantes. Primeiro nós começamos lá com o livro do Gênesis, somos imagem de Deus, e ao relatar a criação, nós vemos aí a missão que Deus, o Criador, Ele que é dono da sua obra, dá ao ser humano de ser um cooperador, um parceiro na obra da criação. E ele viu que tudo era muito bom. É um pai bondoso, um mistério amoroso que tudo cria e entrega gratuitamente, amorosamente ao ser humano, que tem essa imagem e semelhança dele, que é o Criador, para que possa assumir essa vocação específica. É o nosso endereço na obra da criação. Nós podemos e devemos aperfeiçoar a obra da criação. Veja que maravilha, Deus podia ter feito tudo já resolvido, tudo pronto, mas Ele, no seu mistério de amor, quis criar uma obra aberta para que pusesse aí um parceiro, o ser humano, para continuar a criação, o aperfeiçoamento dessa obra. Isso é muito importante para nós, porque aqui nós descobrimos a nossa vocação mais importante: sermos colaboradores de Deus na sua obra e continuar aperfeiçoando essa obra. É por isso que, num dos documentos belíssimos de nossa igreja, Gaudium et Spes, sobre o trabalho do ser humano, a igreja, então, na sua doutrina, nos diz que o trabalho, ele dignifica o homem, ou seja, porque aquilo que a gente sabe fazer nesse mundo com a nossa vida, nós estamos ajudando a Deus a aperfeiçoar a sua obra. No evangelho que nós ouvimos, é forte essa expressão, e aqui eu me detenho a essa pergunta dos contemporâneos de Jesus: não é ele o filho do carpinteiro? Eu pensando, preparando esta celebração, fiquei imaginando assim que em muitas realidades da nossa vida, a gente até é conhecido às vezes não pelo nome, mas pela profissão que a gente tem. Olha como os contemporâneos de Jesus se referindo: mas ele não é o filho do carpinteiro? E assim nós temos também, né, a Maria, a costureira, aquela que sabe fazer um bolo gostoso, aquele trabalhador. Então a nossa missão, a nossa vocação, muitas vezes ela vem bem próxima do nosso nome. E aqui a palavra de Deus, ou da nossa identidade, né? Nos identifica nesse mundo, aquilo que nós sabemos construir de bom nessa terra. E aqui, o Filho de Deus, Jesus, se coloca na fileira dos trabalhadores, sendo filho de José, o carpinteiro. Isso é forte porque nós vemos que até o Filho de Deus, como eu disse antes, que poderia, por ser Deus, ter vivido um outro tipo de vida, mas ele também se colocou entre os trabalhadores. E seu pai certamente o ensinou a sua profissão de carpinteiro. Aqui nós queremos também exaltar a figura de José, cuja memória nós celebramos hoje, São José Operário. Uma devoção queridíssima em nossa igreja, mundo afora. São José é o padroeiro universal da igreja, e na memória de hoje é o trabalhador que humildemente assume a sua vocação de ser pai adotivo de Jesus, inclusive uma vocação que lhe deu dúvidas no início, desejo de desistir, mas pela graça de Deus foi impulsionado, como nós também lemos, em sonho, a buscar cuidar do Filho de Deus.
a beleza do cuidado, daquele que no seu labor cotidiano, no seu trabalho, no dia a dia, cuida do lar, cuida de Maria, cuida de Jesus. Aqui nós estamos no Evangelho. Queria voltar um pouquinho também ao nosso Salmo responsorial. Veja a poesia do Salmo. Ó Senhor, fazei dar fruto o labor de nossas mãos. Vamos repetir? Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Essa graça de sentir o fruto bom do nosso trabalho. Por isso, toda essa palavra nos ilumina nessa manhã, meus irmãos e irmãs, no dia da festa do trabalhador e da trabalhadora. Primeiramente, nos levando a considerar que o trabalho é uma graça. Ele dignifica. São João Paulo II diz que a questão social mais séria é a questão do trabalho. E depois Papa Francisco, relendo para os nossos dias os dramas de tantos trabalhadores e trabalhadoras, ele diz que não existe pobreza material maior do que ser privado de trabalho. Dois pensamentos de dois grandes homens próximos de nós. São João Paulo II, dizendo, repetimos, que a questão social mais séria para nós é a questão do trabalho. E depois, Papa Francisco, não existe drama material maior do que alguém ser privado do trabalho. E aqui nós queremos insistir nesse momento, no final da nossa celebração, vamos ler mensagem do presidente da CNBB, Dom Valmor, dizendo, estamos atravessando uma crise séria, global, mundial, e destaco essa frase: não podemos como cristãos ou como sociedade deixar ninguém para trás. Se quisermos uma cultura diferente, uma sociedade diferente, ninguém pode ficar para trás. E aqui quero fazer algumas considerações que infelizmente temos que fazer no dia de hoje. Como celebrar ou como comemorar essa data do Dia do Trabalhador, nesse contexto de pandemia, ou até mesmo antes do coronavírus, se no Brasil nós temos 40 milhões de pessoas na informalidade, se nós temos aproximadamente 13 milhões de pessoas desempregadas e 4 milhões que nós chamamos hoje de desalentados, ou seja, nem força mais para procurar um trabalho tem. Além de todos os outros dramas que temos, a desigualdade de salário entre homens e mulheres, a exclusão social e, resumidamente, essa triste realidade do nosso mundo que se chama, e do nosso Brasil principalmente, injustiça social, que nós poderíamos, numa síntese muito simples, dizer, muitos poucos concentram muita coisa e muitos, mas muitos irmãos estão na pobreza. A isso nós chamamos do fosso, o abismo da injustiça social. Não é porque nós não temos, ou porque a terra, o planeta não é generoso conosco, não é porque Deus quer assim, é porque nós muitas vezes construímos um estilo de sociedade que nos permite, ou que nos autoriza, infelizmente, a conviver com um drama social de alguns poucos privilegiados, que às vezes, por se acharem no lugar de donos da criação, não cooperam para que outros milhões e milhões
tenha o seu lugar na obra da criação. Isso é uma questão séria para os nossos dias. E é tão séria que nós não podemos nem imaginar que um cristão que mergulha sua vida na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, conviva tranquilamente com essa situação, inclusive muitas vezes dizendo que é em nome de Deus. Isso seria para nós talvez o maior pecado dos nossos tempos, a indiferença com que nós podemos correr esse risco de sermos indiferentes em relação à dramática situação de muitos e muitas dos nossos irmãos que convivem com a miséria, com a falta de emprego. Nós podemos pensar, por exemplo, nas novas gerações. Hoje, dos estudos que fazemos sobre os jovens, adolescentes, um dos maiores dramas das novas gerações hoje é exatamente a falta de segurança se terão um lugar nesse mundo para exercer a sua dignidade, a sua profissão, porque querem. E num livrinho muito bom de ser lido, Papa Francisco, né, que, dizendo aos jovens, Deus é jovem, ele diz, não tem drama maior para um jovem do que a dependência dos outros, e de saber que na sua sociedade ele não tem um lugar onde ele vai poder trabalhar para se sustentar. Isso é uma questão muito dramática para as novas gerações, e poderíamos enumerar aqui muitas outras formas de violência em relação ao trabalho, a questão do trabalho escravo, ou a expulsão das comunidades que têm o seu sustento, a sua forma, os agricultores, indígenas, muitas vezes com projetos de economia que pensa mais no lucro acima de todos e não respeita a dignidade da vida humana. Portanto, essa palavra de Deus, meus amigos e amigas, quer iluminar essa realidade. Hoje, nós cristãos e cristãs, somos chamados a pensar na esperança diante desses desafios. Nós temos uma responsabilidade muito grande em nossa fé cristã. Muitas vezes a gente se perde em algumas brigas, ou às vezes a gente se perde em disputas e perdemos a beleza da palavra de Deus, que nos ensina algumas coisas a iluminar essa realidade, sobretudo hoje, dia 1º de maio, pensar nessa realidade do trabalho humano. Eu queria trazer então alguns pontos de esperança. Como que a gente pode superar esses desafios à luz do evangelho que ouvimos, da memória de São José operário, do Filho de Deus que se colocou na fileira dos trabalhadores e provavelmente aprendeu também um ofício de trabalhador. Iniciando também o mês mariano, Maria, aquela que cuidou de Jesus e de José. Falar de esperança hoje é voltar o nosso coração e fazer outro pacto de vida por uma cultura que preze pela dignidade de cada ser humano, e não só a dignidade dos humanos, mas que cuide também, aprenda a cuidar da obra da criação que Deus nos entregou. Isso deve ser para nós um compromisso de esperança. A ética do cuidado, da solidariedade, para superar o lucro, a destruição, o isolamento, a exclusão social, só com o amor. Só quando a gente olhar para cada ser humano e entender de fato que ele é a imagem e semelhança de Deus. E olhar para a criação de Deus como lugar que Ele nos deu de presente, uma obra linda, maravilhosa, e não para que a gente possa destruir em nome das nossas vaidades. Olhar para a ciência e agradecer a Deus porque Ele nos deu inteligência,
para que a gente possa construir um mundo mais digno. Isso não é contra o Evangelho, pelo contrário, a palavra de Deus nos impulsiona isso, a construir o paraíso e não a destruir. A esperança nasce, portanto, da dignidade que todos nós portamos, porque somos imagem e semelhança de Deus, vivendo numa obra que Ele nos deu de presente. Um segundo ponto que eu coloco como uma esperança, construir de novo pontes para o nosso futuro. Nós não sairemos dessa crise sozinhos, de forma egoísta. Ai dos empresários, por maiores que sejam, as empresas, organizações que estejam nesse momento apenas pensando em solucionar os seus problemas. Se tem uma coisa que esse vírus nos colocou diante de nós, além de estampar a nossa vulnerabilidade, de todos, sem exceção, é que nós somos irmãos e irmãs. Está na hora de superar uma característica muito enraizada da nossa cultura, que é essa maneira muitas vezes egoísta de vivermos. Só daremos passos bonitos para frente se dermos as mãos. E na expressão do presidente da CNBB, Dom Valmor, que é nosso arcebispo, Papa Francisco também disse isso, sem deixar ninguém para trás. Aí nós estaremos construindo a cultura, o reino de Deus, a obra, aperfeiçoando a obra da criação que Deus quer. Mas se continuarmos, me desculpem, com esse discursinho, vamos voltar ao normal. Ou seja, normal para quem? Se já antes nós tínhamos muitos irmãos e irmãs nossas na linha da exclusão, nós vamos querer voltar aqui normal. Ou nós queremos dar um passo enquanto sociedade globalizada para uma outra forma, inclusive de globalização, mais parecida com o sonho de Deus, resgatando todos os valores que nós construímos até hoje, que são muitos: poder da tecnologia, poder da ciência, da medicina. São muitos os valores, mas não podemos andar cegos de que muitos pontos devem ser superados, e o mais importante deles é esse: não dá para continuarmos construindo uma sociedade pautada no egoísmo. Nem aquele pequeno egoísmo meu, nem no grande egoísmo das grandes multinacionais que pensarem, ou dos países mais ricos que pensarem somente em resolver os seus problemas. Sabe por quê? E aqui eu termino. Porque tudo está interligado. Nós temos que redescobrir isso, como a palavra nos disse, como a criação nos coloca. Nós vivemos num planeta em que tudo está interligado, é a nossa casa comum. É a nossa casa comum. Então esse terceiro elemento de esperança, a ecologia integral, a pandemia nos diz muito disso. Olha por onde veio o grande desafio, pelo ar, que nos impossibilita hoje até de nos aproximarmos. Isso tudo nos diz que nós somos interligados e que nós precisamos cuidar desse planeta com muita dignidade, porque inclusive se continuarmos o mesmo estilo de vida, já está cientificamente comprovado que a Terra não dá conta mais de nós, não temos mais reservas. Por isso, a esperança de que nós tenhamos uma travessia, ela não está fácil, e nem vai ser fácil, mas ela nos aponta para alguns elementos importantes: a dignidade de todo ser humano, da obra criada de Deus, a responsabilidade social de vencermos a injustiça e a consciência de que nós estamos numa casa comum que deve ser por nós cuidada e não destruída.
Peçamos, irmãos e irmãs, de modo especial, por cada trabalhador e trabalhadora. Veja o que está acontecendo conosco. Quando a gente pensa nos desempregados, nós pensamos também até mesmo naqueles que estão com uma vontade danada de ir para o trabalho e não pode, pelo isolamento social. Para cumprir a nossa obrigação de não complicar ainda mais a situação de cada um de nós e de nossas comunidades. Pensamos em você e rezamos por você, que está impossibilitado de exercer e está com uma vontade grande de continuar o seu trabalho. Pensamos e rezamos por você que não tem um trabalho, ou por você que já desistiu. Mas convoco e convocamos enquanto igreja a todos, para que com a proteção desse simples carpinteiro de Nazaré que cuidou do Filho de Deus, e com a proteção da mãe, aqui nessa região, a mãe Aparecida, padroeira do Brasil, possamos atravessar esse tempo com responsabilidade, com paciência, mas juntos, não isolados e separados. Nós queremos também, num gesto humilde, pedir pelas nossas lideranças, as eclesiais e as civis. Está num tempo muito importante para a gente rezar pelo nosso Papa, nossos bispos, padres, religiosos, religiosas, e rezar também pelos líderes políticos de nosso país e do mundo. A pandemia, como você acompanha, ela colocou muita coisa em xeque, mas não tem uma que ela mais tenha colocado em crise, em questão, do que a arrogância de quem achava que tudo controlava, ou de quem acha que sabe tudo, tudo controla e que tem solução para tudo. Rezemos pelos nossos governantes, por aqueles que têm a missão de tomarem decisões importantíssimas para o futuro da humanidade, inclusive nesse momento de isolamento social. E para que nossos trabalhadores e trabalhadoras continuem o seu caminho de buscar o sustento da sua vida, da sua família, e aqueles que não possuem trabalho sejam integrados nessa obra da criação, na sua dignidade. Vamos juntos, com a coragem, a esperança que nascem da nossa fé, para construirmos, sobretudo, a caridade, que é o que nos move, é o mais sagrado que Deus nos concede, porque somos todos irmãos e irmãs.